Vamos ler então Efésios capítulo 4, verso 30. O apóstolo Paulo diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção." Eu daqui a pouco entrarei no contexto, mas eu creio que os irmãos já estão bem familiarizados com o contexto aqui de Efésios capítulo 4. Mas antes de apenas pincelar um pouco do que eu já falei ao longo dessas mensagens, nós podemos focar aqui em Efésios capítulo 4, verso 30, e percebemos o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, está dizendo à igreja de Deus. E ele diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus." Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que eu e você, nós vemos aqui nesta afirmação do apóstolo Paulo, é que o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força, como nós vemos hoje no meio evangélico. Nós vemos pessoas soprando o Espírito Santo, nós vemos pessoas dizendo para o outro sentir, para que as pessoas possam sentir aquela energia que está no ambiente. Ou seja, para eles o Espírito Santo se resume a uma energia ou uma força ou algo do tipo. Todavia o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo não é isso. Não é uma energia, como dizem os artistas globais, os artistas aí, os homens que se dizem intelectuais em nosso país, que não creem em Deus, mas eles creem numa espécie de alguma divindade qualquer. E aí muitos até dizem em programas de televisão que eles estão sentindo uma energia naquele ambiente, naquele local que eles estão. E aí os cristãos muitas vezes reproduzem esta ideia em suas comunidades. Todavia o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, mas o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque convenhamos, você só pode entristecer uma pessoa. Você não pode entristecer a energia, você não pode entristecer uma força ou algo do tipo. E Paulo está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e de forma mais específica, a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos, nós cremos num Deus que é três em um, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos são iguais em sua essência. E todos se formam um. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então aqui já fica a dica para todos nós. Nós não podemos lidar com o Espírito Santo como se ele fosse uma força ou algo do tipo. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo da maneira correta. Nós precisamos nos relacionar com Deus da maneira correta, porque isto vai influenciar a sua maneira de cultuar a Deus, a sua maneira de viver neste mundo e como você irá caminhar neste mundo. Então você precisa se lembrar, e eu preciso me lembrar constantemente, o Espírito Santo é uma pessoa. Como então nós entristecemos o Espírito de Deus? Ora, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós resistimos, quando nós distorcemos ou quando nós contrariamos o seu ministério. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, nós entristecemos o Espírito Santo quando nós resistimos a isso. Quando pelo menos nós lutamos contra isso. Também quando nós estamos ali lutando e contrariando contra o ministério do Espírito Santo de iluminar a palavra de Deus, de trazer clareza ao meu e o seu coração, ao nosso entendimento, e também de promover a Cristo. Porque o Espírito Santo é uma testemunha também, diz as Sagradas Escrituras, para promover a Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, ele não é um mero recurso para alavancarmos o nosso ministério. Hoje muitas pessoas, muitos homens, em suas comunidades, eles buscam uma certa plenitude do Espírito para que o seu ministério alavanque,
para que eles possam estar aí no holofote, nas mídias sociais, onde haja um destaque, uma atenção, não a Deus, o digno de toda a honra e toda a glória, mas aos seus próprios nomes. Então nós vemos isso. E o Espírito Santo não pode ser tratado desta maneira, como se ele fosse algo para alavancar o nosso ministério. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa da atuação do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. A obra de Deus, ela só avança se de fato há uma plenitude, há um enchimento da vida de Deus, do Espírito de Deus, fluindo sobre todos nós. E por isso, a importância de você, lá no seu lar, buscar a Deus, buscar a plenitude do Espírito, como diz as Sagradas Escrituras. Então nós não podemos lidar com o Espírito Santo desta maneira. Mas há pessoas assim, pastor, que lidam com o Espírito Santo como se fosse algo para alavancar o ministério. Sim, nós vemos isso nas próprias Escrituras. Em Atos capítulo 8, nós temos a menção de um homem chamado Simão. Era um grego, um mago ali, melhor dizendo. Mexia com magias e fazia magias. E por muito tempo aquele homem conseguiu enganar as pessoas, fazendo magias, e ele dizia que aquilo era poder de Deus, que era Deus agindo por meio da vida dele. Mas ele era um mago, de acordo com o relato lá de Atos capítulo 8. E diz então que após a morte de Estevão, que é relatada no capítulo 7, inicia-se então o capítulo 8 já com essa história e narrando este episódio de Simão, o mago. E aí então diz que esse homem, ao ver a propagação do evangelho, ao ver que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, e eles eram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, diz que esse homem que também ouviu a mensagem do evangelho, que foi batizado, que se converteu, ao ver os apóstolos fazendo aquilo, ele foi se relacionar, ele quis se relacionar com o Espírito de Deus de uma maneira totalmente incorreta. Ele olha para os apóstolos e diz: olha, quanto que eu posso pagar para vocês para receber deste poder? Ou seja, ele queria impressionar os homens. Ele queria mostrar e demonstrar o poder para a sua própria glória. Então os discípulos o repreendem. E hoje há também muitos assim. Muitos que buscam ter o poder do Espírito, seja pelo dinheiro, pelas suas boas obras, mas há também muitos que querem ter o poder do Espírito justamente para obter mais dinheiro, justamente para enriquecer. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, não é um mero poder. Então nós temos que aprender a nos relacionar e conhecer o nosso Deus para que de fato haja um relacionamento sadio. Mas vamos ver nas Escrituras o que a Escritura diz do Espírito Santo. Será se ele fala? Será se ele nos ouve? Será se ele nos ajuda? Será se ele nos auxilia? Será se de fato ele é a nossa testemunha? Vamos acompanhar aí. Atos capítulo 8, verso 29. O Espírito Santo fala. Como assim, pastor? Atos 8, 29. Então, disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Todos nós lembramos do episódio. Mas a ênfase aqui é justamente o Espírito disse a Felipe, o orientou, o conduziu. Então nós vemos que o Espírito fala. Segundo, o Espírito ouve. João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, de acordo com as instruções de Jesus Cristo. Então ele ouve aquilo que ele ouviu, aquilo que ele recebeu. O Espírito Santo nos ensina? Sim, a Escritura diz que ele nos ensina. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo vos ensinará. Você se prostra diante dele, você se dobra diante das Sagradas Escrituras, e o Espírito Santo nos conduz, nos auxilia, nos ajuda na compreensão das Sagradas Escrituras. Da mesma maneira que ele nos lembra,
para ele te lembrar, você precisa ter lido, né? Senão não há como te lembrar. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece as Sagradas Escrituras. Mas vamos lá. O Espírito Santo examina. 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E aí no verso 10, Paulo continua: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito examina. Será que o Espírito é uma testemunha? Sim. João 15, 26. Quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Testemunhará acerca de Cristo. Será que o Espírito Santo intercede por nós? Estudamos aqui recentemente, em Romanos, capítulo 8. Vamos ler aqui Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer em versículos anteriores que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar e pedir como convém. Será que o Espírito Santo ama? Sim, a Escritura diz que ele ama. Romanos 15, 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. O apóstolo Paulo falando aqui. Mas você nota que ele chama os irmãos, convoca os irmãos, e ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Ele exerce a vontade soberana? Sim. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 11, que o Espírito Santo exerce a vontade soberana. Está ali falando sobre os dons. Esse é o contexto lá de 1 Coríntios. E ele diz, o apóstolo Paulo: mas um só Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Ele distribui. Ou seja, ele exerce a vontade soberana. Ele é eterno? Será que ele é eterno? Sim. O autor de Hebreus diz que sim. Falando acerca do ministério de Cristo, do sacerdócio de Cristo. E ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Ou seja, o Espírito eterno. Será se ele é onisciente? Sim, a Escritura diz que ele é. 1 Coríntios 2,10 diz que o Espírito é onisciente. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, como nós já lemos aqui. Ele examina até as profundezas de Deus. Será se ele é onipresente? O salmista vai dizer que sim. Ou melhor, eu esqueci de colocar o Salmo 139, mas anote aí. Salmo 139, verso 7 vai dizer o seguinte: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença, diz o salmista. Como eu vou fugir do teu Espírito? E ele diz: se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também, Senhor. Como eu vou fugir da tua presença? Ou seja, é onipresente. E aqui o nosso texto de hoje, Efésios 4, 30. O Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, somente o Espírito Santo é capaz de regenerar uma pessoa, de transformar uma pessoa, de mudar completamente o ser humano. Aquilo que homem nenhum pode fazer, o Espírito Santo de Deus, agindo em nós, por meio das Escrituras, ele vai transformar a minha e a sua existência. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos crescer em santidade. Deixa eu
ver se eu coloquei aqui Efésios, ou 2 Tessalonicenses 4,13, sem o Espírito não conseguimos crescer em santidade. Ouça aí o que diz o texto. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé, na verdade. Ou seja, santificação. Nós somos santificados, crescemos em santidade por meio do Espírito Santo agindo em nós, nos transformando e operando sobre as nossas vidas. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela só pode crescer de forma sadia e ela só pode ser estabelecida por meio do Espírito Santo. É o Espírito, é somente pelo Espírito de Deus que uma igreja ela é plantada, ela cresce e tem corações fortalecidos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui em Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então uma igreja ela só pode ser estabelecida, fundada, iniciada por meio do Espírito de Deus, do auxílio do Espírito Santo operando sobre nós. Mas e aí? O que é desagradar o Espírito Santo? O que é? O apóstolo Paulo mesmo aqui, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo nos mostra o que é entristecer o Espírito Santo. Meu irmão, se você se lembra, do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo está falando da obra da salvação, do plano de redenção de nosso Deus. Após Paulo gastar 4 capítulos, mostrando quem nós somos em Cristo Jesus, após 4 capítulos mostrando a sua identidade em Cristo Jesus, apresentando o plano de redenção, a obra de Deus em mim e em você, Paulo então diz agora, andem desta maneira. 4 capítulos mostrando quem nós somos, para depois dizer, com base em quem vocês são, então ajam desta maneira. Vivam desta maneira. 4 capítulos falando da obra de redenção e 2 capítulos falando sobre moralidade cristã. É comum hoje, em meio às igrejas, os pastores, os líderes religiosos, estabelecerem um padrão de moralidade e exigir das pessoas que elas andem de determinada maneira. Mas, meu irmão, será impossível para você, para qualquer ser humano, obedecer aos princípios da palavra de Deus se você não nasceu de novo. Se o Espírito Santo não habita em você. Se não houve um novo nascimento de forma completamente definitiva, você não vai conseguir obedecer aos mandamentos do Senhor. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo nos apresenta o plano de redenção e diz, olha, vocês são templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. Então é claro que vocês podem e devem andar de maneira diferente. Ou seja, vivam em santidade, vivam de maneira que Deus seja glorificado por meio da sua existência. Então é inútil falar em moralidade, é inútil falar de moralidade cristã ou ensinamentos cristãos, princípios da palavra de Deus para um ímpio. É inútil. Ele jamais poderá obedecer aqueles mandamentos ou andar naqueles caminhos. Somente os que têm o Espírito Santo que podem andar desta maneira. E o interessante é que Paulo, em meio ao assunto de moralidade cristã, Paulo menciona o Espírito Santo. Ele está falando sobre moralidade e ele diz, não entristeçais
o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. Então, primeiro ponto aqui, e apenas 3 princípios. A nossa santidade é, antes de tudo, um culto a Deus. E você vai entender do porquê eu estou falando isso. Se você ler os versículos anteriores, aqui do capítulo 4, do versículo 30 para trás, por exemplo, vamos ler aqui, você com a sua Bíblia aberta aí, leia comigo aí Efésios capítulo 4, verso 24, verso 25. Eu, inclusive, vou fazer uma pregação desses 2 versos aqui ainda, mas no dia de quarta. Ouça o que o Paulo está dizendo. Paulo está falando para crentes aqui, meu irmão, para crentes. Ele diz, por isso, abandonai a mentira. Paulo está falando para crente. Abandonai a mentira. E cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentires raiva, não pequeis. E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Esses são conselhos que o apóstolo Paulo está dando para crentes. Não mintam, ou seja, tratem bem uns aos outros. E ele diz, olha, cuidado com a sua ira. Cuidado com a sua raiva. Como eu disse, em algumas comunidades as pessoas veem demônio em tudo. Mas no que há demônio mesmo, eles não enxergam nada. Há demônio na Hello Kitty, há demônio no Parabéns, há demônio em tudo quanto é lugar. Mas eles não conseguem ver demônios quando há um coração amargurado, cheio de raiva, cheio de rancor. Onde há mágoas ali por longos e longos anos, eles não conseguem enxergar. E Paulo está dizendo, olha, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Ou seja, resolva o seu problema. Seja com quem for, sente e resolva o seu problema, o quanto antes. O quanto antes. E ele diz, não deis lugar ao diabo, verso 27. E olha outra dica de Paulo, interessante aqui também para cristão. E aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha ou repartir com quem está passando necessidade. Você está vendo? E às vezes você pode pensar, mas eu não sou ladrão, não roubava ninguém. Mas o que Paulo está dizendo aqui é algo muito mais espiritual, muito mais profundo. Ele está mostrando como que você trabalha. Como você presta o seu serviço? Com qualidade? Deus está sendo glorificado? Ou você faz corpo mole? Como que você procede lá no seu emprego? É isso que Paulo está dizendo. Porque se você fica lá morcegando, você está roubando o seu patrão. Paulo está dizendo que isso é pecado. Você deve fazer o seu serviço com excelência e com qualidade. E ele diz ainda, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Ou seja, nós cristãos devemos nos posicionar desta maneira. Devemos vigiar a nossa língua. Aquilo que nós falamos, os nossos lábios. Tiago vai dizer isso, que a língua é perigosíssima. Que pode causar uma destruição horrível. Quantas pessoas são assim? Que não são capazes de dar um tiro na cabeça de alguém, mas com a língua ela destrói a reputação, ela destrói a vida de qualquer um. Sem peso algum. E Paulo está dizendo para nós cristãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Ou seja, o que sai dos seus lábios? Quando você está lá, na rodinha de amigos. Quando você está lá com seus familiares. O que sai dos seus lábios? Conversinha fiada para agradar os outros? Você ri do mesmo lixo que os homens lá riem? É isso que Paulo está dizendo. Jesus foi categórico a nos dizer também e nos exortar. Tomem cuidado, porque vocês serão julgados pelas suas palavras. Tomem cuidado. E Paulo está dizendo isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que o ouvem. Está vendo? Você não deve falar a palavra vazia, sem sentido, sem propósito, bobeira, de um modo geral, mas coisas que edificam, não apenas você, mas o outro, aquele que está ouvindo,
Ele está sendo edificado por suas palavras. Então, o pensamento aqui é: viva para a glória de Deus. Exista para a glória de Deus. Como em todo instante as Escrituras nos chamam para isso. Viva para a glória de Deus. E aí ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. E ele ainda dá mais exemplos. Esses são exemplos de como nós entristecemos o Espírito Santo, certo? E ele diz: olha, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas de vosso meio, bem como toda maldade. E aí ele diz: como agradar o Espírito Santo? Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e Deus ele é santo, santo e santo, então tudo aquilo, como que nós iremos compactuar e nos enchermos de tudo aquilo que Deus rejeita? Tudo aquilo que Deus abomina, você não pode se preencher disso. Se você gasta a maior parte do seu tempo se alimentando de coisas vazias, tolas, você está entristecendo o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque ele é santo, santo e santo. E você está se alimentando de coisas impuras, muitas vezes coisas ilícitas, coisas que te levam para longe de Deus. Paulo diz: isso entristece o Espírito Santo. Então a nossa santidade, antes de tudo, é um culto a Deus. Por que não roubamos? Por que não? Por que nós não roubamos? Com medo de ir para a cadeia? É só isso? É só isso mesmo? Que um cristão ele não rouba só com medo de ir para a cadeia? Ou seja, temor das consequências, da consequência natural? É por causa disso que ele não rouba? Claro que não. Ele não rouba porque ele não quer chatear a vítima? Claro que não. Ele não rouba porque está lá um mandamento explícito nas Sagradas Escrituras. Deus deu uma ordem. Ele se submete à ordem de seu Senhor. É por isso que não roubamos. É porque Deus deu uma ordem e nós não podemos transgredir os seus mandamentos. Nós não podemos quebrar os teus mandamentos, porque afinal de contas nós cristãos deveríamos viver com essa perspectiva. Eu existo para a glória de meu Senhor. Ele me comprou, eu pertenço a Ele, então eu devo viver para Ele. Então é por isso que nós não roubamos, porque Deus ordenou. Deus disse algo sobre isso, e eu apenas obedeço. Por que nós servimos a Deus? Para sermos felizes? Sim, essa é a ótica da maioria das igrejas, né? Da maioria dos crentes hoje. Eles querem vir para a igreja, servir a Deus para eles serem felizes. Para eles terem os seus problemas solucionados, para eles terem os seus problemas resolvidos, para eles conseguirem um emprego melhor, um trabalho melhor, um salário melhor. Então a vida cristã se resume a isso. Servir a Deus é para ser feliz. Não foi para isso que Deus nos chamou. Em primeiro lugar, não é para você ser feliz, não é para eu ser feliz, para nos reconciliar com Cristo, porque nós éramos inimigos dele. Ele nos chamou para que nós possamos nos parecer com Jesus Cristo. E por que é importante eu saber disso? Que eu sirvo a Deus não para eu ser feliz. Sabe por quê que isso é importante? Porque muitas pessoas dizem: faça isso e você vai ser feliz. Eu creio fielmente que nós somos mais felizes por obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu creio nisso. Que nós somos mais felizes por obedecermos ao mandamento do Senhor. Mas, se for apenas por isso, no dia que obedecer a Deus trouxer tristeza a você, você não vai servir. Esse é o problema. Porque muitas vezes Deus vai nos confrontar. E Deus vai nos exortar. E Deus exigirá de você, de todos nós, uma posição em determinada área de sua vida. E possa ser que isso não seja algo tão prazeroso para você.
Deus exigiu algo e você precisa obedecer. E muitas vezes isso pode te custar algo. Isso pode trazer dor à sua vida. E aí? Se você quer servir a Deus só para ser feliz, no dia que isso acontecer, é claro que você não irá obedecer a Deus. É claro que você vai abandonar a Deus. É claro que você não irá ficar com a palavra do Senhor. Então nós servimos a Deus não para sermos felizes. Servimos porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele nos comprou um dia. Um dia Deus enviou o próprio Filho. Ele encarnou. Ele pisou nesta terra. E Ele nos comprou com o seu precioso sangue, lá na cruz do Calvário. Ou seja, a ira de Deus foi descarregada sobre Ele. Agora nós somos propriedades de Cristo Jesus. Nós pertencemos a Ele. Então nós o servimos não para sermos felizes. Nós o servimos porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos comprou, Ele pagou a conta em nosso lugar. Então nós o servimos porque Ele é a única coisa que nós possuímos. Ele é tudo o que nós possuímos. Por que não roubar? Por que não? Apenas para não receber a punição? Da mesma maneira que eu acabei de citar? E às vezes lá no seu trabalho você pode sofrer por conta disso. Às vezes você pode perder uma promoção justamente por não aceitar uma desonestidade. E você perde uma promoção. E aí, você está disposto a isso? Porque você quer ficar com a palavra de Deus? Muitos de nós temos o hábito, às vezes, de criticarmos políticos. E nós não temos problema algum em criticar político aqui. Mas muitas vezes as pessoas dizem, político fulano de tal, político é tudo ladrão, político fulano lá é ladrão. Sei, às vezes alguns, uma grande maioria, né, são. Mas eu te pergunto, se você estivesse lá, no lugar dele, com as oportunidades que ele tem, será que você faria diferente? Fulano rouba demais, eu não faço isso. Não, você não faz porque talvez você não tenha a oportunidade. Porque você não teve com um saco de dinheiro na mão. Por isso que você não fez. Talvez essa seja a saída. Por isso que nunca cometeu, porque você não teve as mesmas oportunidades que aquele homem teve. Mas e aí? E aí? Como que fica? E se lá no seu trabalho, por exemplo, você recebe lá, sei lá, 5 mil reais. Aí o patrão vem e fala, João, vem aqui, o negócio vai ser o seguinte, eu quero promover você aqui, eu vou te pagar 10 mil. Só que é o seguinte, cara, você vai ter que dar umas mentidinhas aí pro meio do caminho, você vai ter que ser desonesto, você vai ter que sonegar algumas coisas, você vai ter que dar uns migué aqui para você poder receber os 10 mil. E aí? Você fica com 5 ou fica com os 10? Abraça os 10. Você precisa escolher. Você precisa escolher. Então, como você vive? Você precisa lembrar, a sua vida, ou seja, a nossa santidade, é, antes de tudo, um culto a Deus. Então, obedecer a Deus muitas vezes pode lhe custar coisas. Então, nós não servimos para sermos felizes. Pense comigo, Jesus Cristo. Se Jesus tivesse medo da dor, Ele não teria se entregado. Porque Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Porque um homem precisava ser esmagado na cruz do Calvário. O preço teria que ser pago por um homem, por um ser humano. E Jesus está ali. Todos nós lembramos da passagem lá no Getsêmani. Jesus está profundamente angustiado. Ele ora ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes ele repete a mesma oração. A resposta de Deus para ele é apenas não. Você vai beber cada gota daquele cálice. Jesus não ficou com medo da dor. Ele não tinha medo de se entregar. Agora pense, se Jesus estivesse focado na própria felicidade. E se Jesus tivesse isso em mente, focado na felicidade própria? É claro que ele não teria se entregado. Se ele estivesse focado na felicidade própria, ele não iria se entregar. Para quê? Morrer pelos outros? Para quê? Para que fazer isso? Os próprios discípulos olharam para ele. Poupe a ti mesmo. Não foi? Poupe a ti mesmo. Ou seja, mas é por amor a Deus. Para a glória de Deus. Como Jesus Cristo mesmo disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, existia para a glória de Deus, vivia para a glória de Deus e fazia tudo por amor
a Deus. Da mesma maneira, eu e você cristãos, nós devemos viver com essa perspectiva. Tudo que fazemos é por amor a Deus e para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, você deve viver com essa perspectiva. Os seus olhos devem enxergar o mundo com essa perspectiva. Eu estou fazendo por amor a Deus e para a glória de Deus. Temos que nos lembrar que nós existimos para Ele. E como diz a Escritura, nele existimos e nos movemos. Por que os cristãos fizeram coisas inacreditáveis? Como, por exemplo, o relato lá do autor de Hebreus, capítulo 11, que muitos foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno desses homens. Quando nós olhamos para a história da igreja, cristãos, homens piedosos que fizeram coisas inacreditáveis, correram riscos, abriram mão de coisas. Por quê? Perderam coisas. Porque eles viviam para Deus. Faziam por amor a Deus e para a glória de Deus. E é assim que você deve viver. Assim que eu devo viver. Com essa perspectiva. Com essa perspectiva. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você vive para a glória de Deus, isso vai influenciar toda a sua vida. A maneira que você trata a sua esposa, a maneira que a esposa trata o marido, a maneira que você cria os seus filhos, a maneira que você conduz a sua casa, a maneira que você trabalha, a maneira que você trata os seus funcionários, ou a maneira que você se porta como um funcionário, influencia toda a sua existência. Toda a sua existência. Porque se você vive para a glória de Deus, você sabe que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Você sabe que não há nada em nenhum local deste mundo que Deus não saiba o que está acontecendo. Então, aqui está a grande diferença. O apóstolo Paulo, em determinado momento, disseram para ele: Paulo, se você for para Jerusalém, você pode morrer. Ou seja, poupa a tua vida, Paulo. O que ele diz? Eu estou pronto para morrer por Cristo. Ou seja, eu existo para Ele, eu vivo para Ele e para a glória dEle. Se for para ser exterminado, se for para encerrar a carreira, que seja então, que termine a carreira. E como eu disse aqui, Jesus Cristo, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E nós nos lembramos aqui, uma grande observação, é o seguinte: por que você come? Pelo menos por 2 pontos aqui, 2 motivos, não é? Primeiro, você come por questão de sobrevivência, para se manter de pé, para se manter vivo. Ou seja, questão existencial. Por isso que você come todo dia. Ou, segundo, você pode comer também por prazer, não é? Sei que a carne está cara pra caramba, mas quando você come lá um negócio gostoso, um contrafilé do bom mesmo, né? Como diz o salmista, de banho e gordura me farta a alma. Quando você come aquele contrafilé que é uma delícia, que lá não é só por existência, fica lá é prazer. Você come e está dando risada. O negócio é maravilhoso. Então nós comemos basicamente por isso. Existência e prazer. Você notou o que Jesus está dizendo então? A minha comida, ou seja, o meu desejo, a minha existência é fazer a vontade do Pai. Eu vivo para isso, para fazer a vontade do Pai. E eu tenho prazer em fazer a vontade do Pai. E é assim que nós cristãos deveríamos viver. Então, se você é um professor, você não é um professor que serve a Deus. Não. Você é um servo de Deus que neste momento está ensinando outras pessoas. Então é assim que você deve viver. Agora, se você é um pai, você não é um pai que serve a Deus. Você é um servo do Senhor que neste momento Deus colocou sobre os seus ombros cuidar de uma criança. É isso. Então toda a nossa existência converge para Ele. Nós existimos para Ele. E todas as demais coisas nós fazemos com essa perspectiva. De agradar ao Senhor, de glorificar ao Senhor e de existir para Ele. Segundo ponto que nós vemos aqui é que nós fomos selados. Sei que muitas pessoas, né, quando fala de selo, nós lembramos de carta, né? Sei que os jovens hoje nem sabem o que é carta, né? Já estão na era do e-mail, né? Mas antigamente as cartas também possuíam selos, né? Quando você precisa desse serviço, aí você sabe como é que é difícil. Mas o selo, basicamente, ele servia para a identificação de propriedade. Porque
Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui no verso 30, não é? Ele diz, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Vocês foram selados. Vocês receberam o Espírito Santo, ele habita em vocês. E o Espírito Santo é como o selo de Deus. Ou seja, o selo servia para a identificação de propriedade. Servia também para confirmar ali a autoria de uma carta. Confirmar, por exemplo, a propriedade de um animal. Se você assistiu o Rei do Gado, lá você lembra. Tinha lá o selo do homem lá nos boi lá, né? Até hoje é assim. Você identifica, às vezes coloca uma numeração, às vezes coloca o brasão lá da fazenda, mas para identificar. Grupos religiosos usavam selo como um símbolo, né? Um símbolo. Ou seja, tatuavam o símbolo daquele grupo para mostrar isso, que eles tinham um selo, eles foram separados para aquele grupo, eles pertenciam àquele grupo. A circuncisão, como nós vemos lá em Romanos capítulo 4, era um selo, um símbolo disso, de um povo separado para Deus, um povo de Deus que pertencia a Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, vocês são de Deus, vocês pertencem a Deus, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Por isso, vivam desta maneira, vivam com essa perspectiva. Vocês pertencem ao Deus Criador dos céus e da terra. Isso é a base para a nossa moralidade. Saber que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós pertencemos a Ele. E terceiro, e o último princípio para a gente encerrar, o Espírito Santo não é uma força. Como eu disse, você só pode entristecer uma pessoa. Não há como você entristecer a energia ou algo do tipo. Se ele pode se entristecer, é justamente porque é uma pessoa. Por que é importante saber quem e como Deus é? Por que é importante saber disso? Quem Deus é e como Deus é. Como eu já disse, isso influencia o seu culto e relacionamento com Deus. Por isso a importância de você saber quem Deus é, como Deus é, e conhecer a Deus por meio de sua palavra. Porque isso vai influenciar toda a sua existência. Por isso que há pessoas dentro de prédios de igrejas, incluo o nosso, que vivem como ímpios. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Simplesmente porque não conhecem a Deus. João vai dizer isso em suas cartas. Foi pregado aqui quarta-feira, o Elvis pregou aqui sobre quarta-feira sobre isso. Ou seja, as pessoas não conhecem a Deus. Então se você vive em pecado porque não conhece a Deus. É por isso que muitas pessoas vivem assim. Então é importantíssimo você saber quem Deus é e como Deus é, porque isso vai influenciar o seu culto e o seu relacionamento com Deus. Por isso que nós temos hoje uma necessidade absurda dentro das igrejas de fazer o povo sentir alguma coisa. Coitado dos líderes de louvor. Os caras quase têm que botar um ovo para poder mexer com as emoções das pessoas. Aonde apagam-se todas as luzes para mexer com as emoções das pessoas. O cara ali está pregando e há um fundinho no teclado para mexer com a emoção das pessoas. Por isso que há essa necessidade absurda de sentir algo. O líder do louvor tem que levar o povo para ser tocado nas emoções. Ele tem que falar palavras ali mansas, quase que chorando, para conduzir o povo. Por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem a Deus. Para eles, Deus é uma força. O Espírito Santo é uma força, é uma energia. Então eles precisam sentir algo. E eu sei, meu irmão, Deus nos criou com emoção. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Louvado seja Deus por isso. Então não há pecado algum em você se emocionar como fruto da verdade. Você ouve uma pregação bíblica, canta um louvor que glorifica a Deus. Não há pecado algum você chorar e se prostrar diante do Senhor, se emocionar. Esta emoção é uma bênção. A emoção
por meio da verdade. Isso é bênção de Deus. Deus nos criou assim. Agora, todavia, o emocionalismo nós temos que rejeitar, que é o que a maior parte da igreja busca hoje, sentir algo, sentir um arrepio, sentir alguma coisa aqui dentro, uma vontade de chorar. O engraçado, sabe o que é? Que essas pessoas choram, rolam, fazem inúmeros cenários e continuam como ímpios, distante de Deus, culto após culto. Não mudam de vida. Aqueles que estavam em adultério continuam em adultério. Aqueles que estavam roubando continuam roubando. Aqueles que viviam em práticas pecaminosas continuam vivendo em práticas pecaminosas. Mas eles rolaram no culto, eles caíram no culto. Sentiram arrepio no culto, choraram no culto. Mas continuam as mesmas pessoas. Por quê? Emocionalismo. Algo vazio. Algo vazio. E aí, o problema é o seguinte: quantas pessoas eu ouço que entram aqui em nossa igreja? Em qualquer igreja reformada bíblica, eles entram e saem dizendo o seguinte: eu não senti nada. Dizem que somos frios. Dizem que somos frios. Outros vão dizer que nós nem cremos no Espírito Santo. Se você tem me acompanhado aqui, uma das coisas que eu mais tenho falado é do Espírito Santo. Mas dizem que nós não temos o Espírito Santo. Porque eles querem chegar aqui e sentir alguma coisa. Porque se eles não sentem, sabe o que eles dizem? Não é de Deus. Não é de Deus. Se eles não sentem nada, isso aqui que está falando não é verdade. Não é a palavra de Deus. Eles têm esse poder. Não conhecem nada das Escrituras. Não conhecem nada da palavra de Deus. Mas possuem essa habilidade. Vivem como ímpios, mas querem se parecer completamente espirituais. Sabe qual que é o problema disso? Essas pessoas definem Deus de maneira emocional. Esse é o problema. Definem Deus de maneira emocional. Como assim? Quando eles sentem algo, maravilha, Deus está comigo, Deus me ama. Quando eles não sentem nada, a consequência virá. Ou seja, Deus não me ama, Deus me abandonou. Passei pelo vale das crises, das dificuldades, de inúmeros problemas, não senti nada. Automaticamente eles vão dizer: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Olhemos, por exemplo, para a água. Examine a água. Você pode senti-la. Você pode ficar satisfeito com ela, não é? Você abre a torneira, você pode senti-la. Se você estiver com muita sede e beber, você vai se satisfazer. Inclusive, você pode até ficar apavorado com a água. Como, por exemplo, um tsunami. Isso pode te apavorar. Você não tem controle, você não consegue impedir aquilo. A água é poderosa, mas ela não é uma pessoa. Deus é uma pessoa e é poderoso. Deus é uma pessoa e é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único digno de ser adorado, o único digno de ser celebrado, de ser cultuado. A água, então, ela pode até te satisfazer, mas ela não consola você na hora da dor. Deus, sim, é uma pessoa e nos consola na hora da dor. Ele nos consola na hora da dificuldade. Ele está conosco nos dias tenebrosos. Ele está conosco em todos os dias. Deus é aquele que pode conferir propósito, sentido e significado à nossa existência. Você pode sentir a água, mas ela não vai conferir sentido, significado e propósito à sua existência. Somente Deus pode produzir isso. Somente Deus pode trazer sentido e significado à sua existência. Meu irmão, eu creio que todos nós aqui poderíamos, se você tivesse a oportunidade de falar, eu creio que, pelo menos se não todos, a maioria, teria um testemunho aqui para contar do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do sustento de Deus, em dias difíceis, em dias tenebrosos, e Deus estava lá te sustentando, te fortalecendo, te capacitando. Eu tenho certeza disso. E por que naqueles dias tenebrosos, tão adversos, mesmo assim você tinha paz?
Porque você tinha consciência que havia um Deus que estava no controle da sua vida. Que havia uma pessoa, um Deus todo-poderoso, que estava no controle da sua existência. Por isso você não precisava temer a nada e nem ninguém, nenhuma das adversidades, nenhum dos problemas, nenhuma das circunstâncias, por pior que elas fossem. Porque havia uma pessoa que estava ali comandando o barco. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então é claro, meu irmão, que quando nós nos reunimos, como neste momento, Deus se faz presente. Eu creio nisso. Como diz as Escrituras, Jesus diz isso. Quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou presente no meio deles. Então é sim, este lugar não é sagrado. Nós não cremos que o prédio é sagrado. Nós cremos que quando nós nos reunimos, sim, a reunião solene do ajuntamento do povo de Deus, Deus se revela a eles. Deus fala conosco por meio de sua palavra. Deus nos fortalece, Deus nos alimenta, Deus nos revigora. Então eu creio nisso. Mas estar na presença de Deus vai além disso. Estar na presença de Deus é você seguir as Escrituras. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que podem vir a um prédio de igreja, seja o nosso ou qualquer outra denominação, e mesmo assim estarem indo para o inferno, porque não houve arrependimento, porque não houve o novo nascimento, não se arrependeram dos seus pecados, vêm ao local de culto, porque gostaram da reunião, gostaram do estilo da igreja, gostaram da comunidade, mas durante a semana vivem como ímpios, vivem como depravados, longe de Deus. Então, meu irmão, estar na presença de Deus vai além. É você se submeter às Sagradas Escrituras. E quando eu digo se submeter às Sagradas Escrituras, não é que você e eu temos autonomia para pensarmos as Escrituras e apenas nos submetermos àquilo que nos agrada. Não, nós somos servos. Nós apenas nos submetemos à palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus. Você não tem autonomia nenhuma. Você não tem autoridade nenhuma para escolher qual texto você obedece ou não. Nem eu tenho, nenhum de nós temos. Autonomia para isso. Isso eu obedeço, isso eu não quero obedecer. Isso me convém, isso não me convém. Você foi chamado para obedecer toda a palavra de Deus, queira você goste ou não. E se você é um cristão genuíno, é claro que você sentirá prazer em obedecer a Deus. Claro que você vai sentir prazer em estar no ajuntamento, na reunião solene do povo de Deus para celebrar ao seu Deus, para cultuar ao nosso Deus e bendizer a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqui está a grande diferença. Então pare, observe a sua vida. Você pode dizer isso nessa noite? Eu sigo as Escrituras. Eu tenho me esforçado para se submeter à palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não terá pecado. Nós somos. Nós possuímos pecado, como diz as Escrituras. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas um cristão, ele falha, ele tem erros, sim. Enquanto nós não chegarmos aqui no último dia, né? Selados para o dia da redenção. Enquanto nós não recebermos um corpo glorificado e estivermos com Cristo, um cristão, por mais genuíno, e genuíno que ele seja, um cristão genuíno, ele vai ser tentado. Ele vai passar por esta luta. Você enfrentará lutas em todas as áreas de sua vida, até o dia que o seu corpo descer à sepultura. Mas um cristão genuíno, ele vive para fazer a vontade de Deus. Quando ele escorrega, quando ele transgride o mandamento do Senhor, ele está ali, ele vai para perto do Senhor, ele se prostra, ele chora, ele geme, ele pede perdão pelos seus pecados, porque ele quer viver uma vida que glorifica ao seu Senhor. E é nesse sentido que eu estou dizendo. Você pode dizer, eu sigo as Escrituras? Esse é o seu desejo? Se submeter à palavra de Deus? No que Deus diz acerca de casamento, do que é ser um homem? Do que é ser uma mulher de verdade? Do que é ser um pai? Do que é ser um filho? Do que é ser um patrão? Do que é ser um empregado? Você obedece a Deus? Você conhece pelo menos o que Deus diz acerca dessas coisas? Porque se você nem conhece o que Deus diz acerca dessas coisas, como você vai obedecer?
Não, você não vai obedecer. Para você obedecer, você precisa conhecê-lo. Conhecê-lo. Conhecê-lo por meio de sua palavra. Então, meu irmão, a Escritura diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Como diz o salmista, né? No Salmo 16, verso 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Não porque ele é uma energia, mas é porque ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele não é qualquer pessoa. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Como o pastor Rafael até disse aqui de manhã, não é? Há pessoas que dizem, meu filho, minha vida. Minha mulher, minha vida. Não, meu irmão, isso é um absurdo você dizer isso. Sabe por quê? E se seu filho morre? Ou se a sua esposa fica louca? Ou você fica louco? E aí? Por mais que as pessoas nos amem, elas não podem ficar conosco toda a existência. Eu não vivo sem Deus, você não vive sem Deus. O resto, e estou dizendo o resto, não com desprezo, Deus vai nos dar força. Se perdemos os nossos filhos, se perdemos a esposa, ou a irmã perdeu o marido, você pode ter certeza que Deus vai te suprir, que Deus vai te fortalecer. Mas e se nós não tivermos Deus? Acabou. Nós não somos nada sem Deus. Pense aí, você que tem filho, você sabe, quando seu filho chega, ele te alegra. Você trabalhou o dia inteiro. Às vezes é bem pouco, né? 10 minutos ele já consegue te tirar do sério. Tem uns que são ninja, né? Mas você ficou o dia inteiro fora. A hora que você vê o filho, isso alegra o seu coração. Isso nos traz alegria. Um pai, ele sabe disso. Um pai, ele sente isso. Às vezes o filho não está nem aí, né? Mas o pai sente. O pai sente. Agora você imagina, Deus, o Espírito Santo, é a pessoa mais importante da nossa vida. Por isso que é na presença dele há plenitude de alegria. É na presença dele que há consolo. Como diz o salmista no Salmo 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ou seja, na presença dele há consolo. Não porque ele é uma energia, mas é pela fé. Você pode descansar em Deus. Você crê nele, você pode descansar. E na presença de Deus, há força, como diz Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Não porque ele é uma energia. É porque ele é a vida. E por isso que nele nós somos renovados, revigorados e nele nós somos fortalecidos.